Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade, nasceu em Paris a 2 de junho de 1740 e morreu em Saint-Maurice a 2 de dezembro de 1814. Sade foi um aristocrata francês e escritor libertino, e muitas de suas obras foram escritas enquanto estava na prisão da Bastilha, encarcerado diversas vezes, inclusive por Napoleão Bonaparte. É de seu nome que surge o termo médico sadismo, que define a perversão sexual de ter prazer na dor física ou moral do parceiro ou parceiros. Foi perseguido tanto pela monarquia como pelos revolucionários vitoriosos de 1789 e depois por Napoleão. Além de escritor e dramaturgo, foi também filósofo de ideias originais, baseadas no materialismo do século das luzes e dos enciclopedistas. Lido enquanto teoria filosófica, o romance de Sade oferece um sistema de pensamento que desafia a concepção de mundo proposta pelos dois principais campos filosóficos no contexto da França pré-republicana, o religioso e o racionalista. Sade era adepto do ateísmo e era caracterizado por fazer apologia ao crime, já que enfrentar a religião na época era um crime, e as afrontas à religião dominante, sendo por isso um dos principais autores libertinos, na concepção moderna do termo. Em suas obras, Sade, como livre pensador, usa-se do grotesco para tecer suas críticas morais à sociedade urbana. Evidenciava, ao contrário de várias obras acerca da moralidade, como, por exemplo, Os Princípios da Moral e Legislação, de Jeremy Bentham, uma moralidade baseada em princípios contrários ao que os bons costumes da época aceitavam. Moralidade essa que mostrava homens que sentiam prazer na dor dos demais e outras cenas, por vezes bizarras, que não estavam distantes da realidade. Na velhice, já separado de René, sua primeira mulher, mas como sempre preso por causa de suas ideias e de seu comportamento libertino, foi amparado pela atriz Marie Quesnay, que mudou-se com ele para o hospício de Charenton. Nessa época, sob o olhar tolerante de Marie Quesnay, enamorou-se da filha de uma carcereira que tinha 14 anos quando o conheceu. Todos esses fatos estão rigorosamente documentados por Gilbert Lely, o mais importante biógrafo de Sade, compilador de suas cartas e autor do clássico Vida do Marquês de Sade. Sade morreu aos 74 anos, amado por duas mulheres, com quem planejava produzir peças teatrais pornográficas quando um dia saísse do hospício. De Marquês de Sade, Há Lugar para Dois. Uma belíssima burguesa da rua Saint-Honoré, de aproximadamente 22 anos, gorduchinha e roliça, carnes as mais viçosas e apetitosas, todas as formas modelares, ainda que um pouco cheias, e que acrescentava tão fartos encantos, presença de espírito, vivacidade e gosto mais aguçado por todos os prazeres que lhe proibiam as rigorosas leis do Himeneu, decidira, havia quase um ano, arranjar 2 ajudantes para seu marido, que, sendo velho e feio, a ela não somente desagradava muito, como também cumpria mal, se não raramente, os deveres que, talvez com um pouco mais de desempenho, poderiam acalmar a exigente dolmene, que assim se chamava nossa bela burguesa. Nada mais bem combinado do que os encontros marcados com esses 2 amantes. Derouet, jovem militar, ficava normalmente das 4 às 5 horas da tarde e das 5h30 às 7 chegava Dobreze, jovem negociante com o rosto mais bonito que se pode ver. Era impossível fixar outros momentos. Eram os únicos em que a senhora Dolmen estava tranquila. De manhã era preciso estar na loja e à tarde também tinha de aparecer por lá algumas vezes. Ou então o marido voltava e deviam falar de seus negócios.
Por sinal, a senhora Dolmeni havia confidenciado a uma de suas amigas que ela gostava muito que os momentos de prazer se sucedessem assim, muitos próximos um dos outros. A chama da imaginação não se apagava. Ela assegurava, deste modo, nada mais temo que passar de um prazer a outro. Não era difícil retomar a ação, pois a senhora Dolmeni era uma criatura encantadora que calculava ao máximo todas as sensações do amor. Pouquíssimas mulheres conheciam-nas como ela própria e, em virtude dos seus talentos, reconhecera que, depois de muito meditar, 2 amantes valiam muito mais do que um. Com respeito à reputação, era quase a mesma coisa. Um encobria o outro. Poderiam se equivocar, poderia ser sempre o mesmo a entrar e sair várias vezes durante o dia. E com relação ao prazer, que diferença? A senhora Dolmeni, que temia em particular a gravidez, bem segura de que seu marido jamais com ela cometeria a loucura de lhe arruinar a cintura, havia igualmente imaginado que, com 2 amantes, havia muito menos risco quanto ao que temia, do que com um, porque, dizia ela, na condição de excelente anatomista, 2 frutos se destruíam mutualmente. Certo dia, a ordem fixada nos encontros veio a se alterar. E nossos 2 amantes, que nunca se tinham visto, conheceram-se de maneira engraçada, conforme mostraremos. Derouet foi o primeiro, mas chegara muito tarde, e como se o diabo tivesse se intrometido, Daubresse, que era o segundo, chegou um pouco mais cedo. O leitor inteligente percebe de imediato que, na combinação desses 2 pequenos erros, deveria acontecer, infelizmente, um encontro infalível. E assim se sucedeu. Porém, mencionaremos como isso se deu e, se possível, ocuparemos-nos desse assunto com toda a decência e moderação que tal assunto já por si muito licencioso exige. Por obra de um capricho bastante bizarro, mas tão comum entre os homens, nosso jovem militar, cansado do papel de amante, quis por uns momentos representar o da amante. Em lugar de ser amorosamente abraçado por sua divindade, quis, por sua vez, abraçá-la. Em resumo, o que está embaixo coloca-o em cima, e por essa inversão de posição, inclinada sobre o altar onde normalmente se oferecia o sacrifício, era a senhora Dolmeni que, nua como a Vênus Calipígia, e encontrando-se estendida sobre seu amante, apresentava, diante da porta do quarto, onde se celebravam os mistérios, o que os gregos adoravam com devoção na estátua que acabamos de mencionar, essa parte muito bela que, em suma, sem sair à procura de exemplos tão remotos, encontra tantos adoradores em Paris. Tal era a atitude quando Daubresse, acostumado a entrar sem dificuldade, chega cantarolando e vê por um ângulo que uma mulher verdadeiramente honesta não deve, segundo dizem, jamais mostrar. O que teria causado grande prazer a muitas pessoas fez com que Daubresse recuasse. "O que vejo?" exclamou. "Traidora, é isso que me reservas?" A senhora Dolmeni, que naquele momento se encontrava numa dessas crises em que uma mulher age infinitamente melhor do que raciocina, resolve mostrar-se audaciosa. "Que diabos tem tu?" diz ela ao segundo Adonis, sem deixar de se entregar ao outro. "Não vejo nisso nada que te cause muito pesar. Não nos perturbes, meu amigo, e contenta-te com o que te resta. Como bem podes notar, há lugar para 2. Daubresse, não conseguindo deixar de rir-se do sangue frio de sua amante, pensou que o mais simples era seguir o conselho dela. Não se fez de rogado. E dizem que os 3 lucraram muito com isso. Vocês ouviram Há Lugar para 2, do Marquês de Sade. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.